programa Rotary em Ação está de volta. Professora Karina, na nossa conversa ficou claro que dos efeitos da síndrome alcoólica fetal na criança é a perda da memória. Como trabalhar isso? Bom, a memória mais afetada na criança pela síndrome, nós chamamos de memória operacional. O que é a memória operacional? É aquela memória que nós usamos para a resolução de problemas e para as tarefas do cotidiano, né? Então, nós entramos com algumas atividades sempre lúdicas para trabalhar essa memória. E a memória também é ela que vai fazer com que funcione, né, a linguagem. Então, por exemplo, nós usamos o jogo do Tangram, né? O que é o Tangram? O Tangram são 7 peças, né, geométricas, aonde é dado para a criança e é dado uma figura, e com essa figura a criança tem que encaixar ali até para formar aquela figura que nós damos para ela. Então, ela vai usar ali nesse Tangram, ela vai trabalhar a visão, ela vai trabalhar o espaço e ela vai trabalhar a resolução de problemas. Como que ela vai conseguir que aquele monte de peça formar aquela figura? Então, ela vai ter que fazer conexões na memória para ir encaixando ali, o tamanho, as formas, né? Nós também usamos o quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele trabalha os 2 hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito, né? Então, nós entramos com quebra-cabeças, assim, com peças grandes, e depois nós vamos diminuindo à medida que ela vai conseguindo evoluir. Primeiro, nós mostramos a figura, ela olha a figura e depois a gente dá as pecinhas para ela montar. Então, ela vai tentar buscar na memória aquela imagem que ela viu para ir formando ali, né? Uma outra atividade também, o jogo do adivinha. O que seria o jogo do adivinha? Nós temos para comprar em várias lojas, mas nós podemos fazer em casa. Ele consiste numa faixa que a gente coloca aqui na cabeça e coloca uma foto de um objeto, né, aqui na frente, para a criança ver. E geralmente esses objetos são objetos que a criança conhece. E como que funciona esse jogo? Quem coloca o objeto, ele não vê a figura, né? E a pessoa que está à frente, ela vai ter que fazer mímica para mostrar como que é esse objeto para a outra adivinhar. Então, ao fazer essa mímica, além dela movimentar o corpo, ela tem que buscar nessa memória dela uma lembrança, algo que ela vê, como que funciona aquele objeto para ela me mostrar. Então, por exemplo, eu coloco aqui a foto de uma tesoura, né? O que essa criança vai ter que pensar? Ela vai ter que bolar uma estratégia de como que ela vai fazer uma mímica para me mostrar que aquilo ali é uma tesoura. Aí, se de repente ela faz, né, a tesoura corta, ela faz isso para mim, eu já vou adivinhar que é uma tesoura. Então, uma criança assim que tem muita defasagem de memória, ela não consegue fazer. Aí, o que a gente faz? Antes de iniciar o jogo, a gente mostra a figura, a gente mostra o objeto, a gente conversa com ela, né? Aí, depois de uns 10, 15 minutos, a gente faz o jogo. Às vezes ela lembra e às vezes não, mas isso daí já vai exercitando para ela fazer essa conexão, né? Nós temos também associações de figura. O que seriam associações de figura? Eu pego figuras para associar com cores ou com profissões, por exemplo. Então, eu coloco assim, uma lousa e um giz, e várias profissões. Aí, a criança vai pegar a figura daquela profissão que usa a lousa e o giz, que deduzimos que é o professor, e coloca junto. Então, para ela, parece simples para nós, mas para ela que tem essa perda da memória, ela ter essa lembrança, ela fazer essa associação, essa conexão, é bem difícil. Mas ela, todo dia treinando, ela acaba voltando mesmo um pouco a conexão, né? Um outro jogo que nós podemos usar é os Gênios. O que é os Gênios? É um jogo eletrônico, eles gostam muito, tem o grandão, né, e tem o de bolso, que a gente leva mais no consultório de bolso. Elas gostam muito, que consiste, né, num jogo eletrônico com 4 cores, né, acho que é azul, amarelo, vermelho e verde.
ela aperta, né? Na hora que ela aperta para começar, ele acende a luzinha e dá um toque. Então, por exemplo, acendeu o verde, aí ela tem que apertar o verde. Aí acendeu o verde e o vermelho, ela aperta o verde e o vermelho. Aí depois vai progredindo, verde, vermelho, 2 azuis, ela vai apertando. Então, ela consegue fazer 1, 2, 3 rodadas. Na quarta já começa a ter dificuldade, mas conforme o treinamento, ela começa a passar das fases. E o intuito de trabalhar esses jogos com memória não é passar fase, igual a gente passa a fase de jogo. É ele trabalhar aquela conexão para ele usar no dia a dia. De repente, a criança não consegue passar da 3ª fase, mas só o fato dela estar mexendo ali na memória, então ela não está estacionando a memória, então ela não vai progredir. Ela vai chegar num certo limite e dali ela vai ter um convívio social normal. Ela não regride, né? Então seria mais ou menos assim. Especificamente, assim, nós temos a criança do 0 a 2 anos, é um tratamento, é uma atividade. Do 2 ao 16, outra atividade, outro tratamento. Na verdade, na psicomotricidade, nós comentamos assim, do 0 aos 3... Do 0 aos 3. Do 0 aos 3, a criança tem que estar com todo o esquema corporal definido, para ela poder ler, escrever, frequentar a escola, né? Frequentar a escola, ter uma vida normal. Dos 3 em diante... Que já vai para a escola? Que já vai para a escola, aí o tratamento é um pouco diferente, porque é visado mais na leitura e na escrita, e em atividades que vai favorecer a leitura e a escrita. Até os 3, a gente coloca atividades onde ela vai desenvolver o esquema corporal, o equilíbrio, o tônus muscular, a preparação para falar, para andar, para escrever. Apenas com esse tratamento, imagino que o tratamento não seja diário, seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, com a psicomotricista. Apenas com com esse tempo, é suficiente para recuperar ou é preciso continuar em casa, na escola? Apenas com o tratamento, assim, na clínica, né, não é possível. O tratamento contribui porque é um tratamento técnico, onde você trata as partes assim que estão precisando. Agora, em casa, a criança passa a maior parte do tempo em casa e na escola. Né, numa clínica mesmo de psicomotricidade, ela vai 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes por semana. Então, o restante ela passa na escola e em casa. Aí, nós precisamos também, né, de um trabalho aí em conjunto com a casa e a escola. Então, em casa, brincar, conversar, contar histórias, cantar, mostrar objetos, em casa, é fundamental. Fundamental, por 2 motivos, né? A família, cuidando da criança, brincando com a criança, ela vai desenvolver uma autoestima nessa criança e ela vai desenvolver também aquele convívio familiar, a afetividade. E nós instruímos a família fazer 2 tipos de atividade com a criança. Uma que chama atividade livre e atividade dirigida. O que seria atividade livre? A atividade livre é você deixar a sua criança, né, livre. Você deixa ela brincar à vontade com um brinquedo, com o que ela gosta, até ela enjoar. Ela enjoou, você troca e dá outra coisa. E aí vai, ela está livre lá. A gente só pede para observar assim, os brinquedos que você está dando são brinquedos de baixa resolução de problemas, de dificuldades ou de alta. Aí qual que a criança procura mais? Então, se você joga ali, ele vai procurar aqueles mais fáceis para brincar, porque ela tem uma certa debilidade, né? Então, o que a gente instrui? Vai brincar livre? Coloca hoje brinquedos fáceis, coloca hoje os brinquedos que são considerados mais difíceis, no outro dia mistura, né? Então, a criança vai brincar até enjoar. Ela brinca, ela enjoa, ela não quer mais esse, ela vai para o outro. E também a brincadeira dirigida. O que seria essa brincadeira dirigida? Usar os instrumentos, usar os brinquedos
para aquela deficiência da criança. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que o maior problema dela está na visão, né? Então eu coloco brinquedos aonde ela vai trabalhar mais a visão. Ah, tá mais na coordenação motora fina, não consegue pegar um copo, não consegue pegar um lápis. Então eu coloco mais brinquedos aonde ela vai encaixar as peças. Por quê? Porque é mais para aquela deficiência dela. Isso em casa. Então, muito bem. Professora Karina, nós elencamos aqui alguns itens, apenas para relembrar, os problemas cerebrais e no sistema nervoso central. A criança tem a falta de coordenação motora, a falta de equilíbrio, problemas de aprendizagem, dificuldade para entender e solucionar problemas, problemas de memória, dificuldades para se concentrar e processar informações e a baixa capacidade de entender as consequências das suas escolhas. Além dessas, a senhora vê ainda outras ou essas são realmente as principais deficiências que uma criança portadora de deficiência alcoólica fetal possui? Essas são as principais, as que a impedem, né, de fazer as tarefas do dia a dia e de frequentar uma escola futuramente, ler, escrever, né, então, e aonde a psicomotricidade atua mesmo. Ok. O programa Roter em Ação volta a seguir. A vida é feita de idas e vindas, mas o que fica são as lembranças dos momentos em família, a sensação de estar no paraíso, de viver experiências além da imaginação. E não importa o tamanho do seu sonho, acredite! Fronteira Ásia, a melhor opção para a sua viagem.